Boa noite, pessoal. Vamos hoje começar a meditação em cima do livro de 1 João, um livro que não tem necessariamente uma autoria, não tem uma dedicatória, não tem uma saudação, não tem uma despedida e que não parece necessariamente uma epístola, como ela é chamada, uma carta. Parece mais como se fosse um sermão, um texto que alguém preparou para fazer uma determinada defesa, uma determinada pregação. E as pessoas atribuem essas primeiras, segunda, terceiras epístolas a João justamente pelo modo, né, como ele se expressa, como o autor se expressa nessas epístolas, que é muito parecido com a expressão do Evangelho de João, né? E há alguns indícios no texto de que essa pessoa, esse autor, andou com Jesus, foi testemunha ocular de Jesus aqui na Terra. Então, o pessoal realmente aponta, advoga, Conta e que folga. o, o autor dessa carta, desse livro, tá, vai ser o apóstolo João, certo? E ele vai defender muito a ideia do amor, né? Tem palavras aqui que a gente só vê João falando: Deus é amor, Deus é luz. Então, é algo muito característico desse autor. Por isso, muitos defendem que João é o autor dessas três cartas que em breve estaremos meditando. Tá bom? Então, vamos convidar o Espírito Santo para que ele venha nos dar a devida direção. Senhor nosso Deus, estamos aqui mais uma vez em tua presença. Te agradecemos por mais uma noite, Pai, que possamos estar reunidas em teu nome. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu vitórias. E ainda, meu Pai, que tenham existido em nossas vidas dificuldades no dia de hoje, problemas, questões. Nós sabemos que tudo isso existe para que nós possamos colocar a nossa fé em prática e expor, meu Pai, a intensidade da nossa fé. Então te agradecemos por tudo. Quando a palavra diz em tudo, dai glórias a Deus, essa palavra é de sabedoria. E nós entendemos isso hoje, porque tudo que há acontece para beneficiar aqueles que amam ao Senhor. Então nós acreditamos, confiamos nessa palavra e te agradecemos por tudo que aconteceu nesse dia de hoje. E te agradecemos mais ainda por podermos agora ter acesso à tua palavra e podemos usar a tecnologia que os homens inventaram, criaram, para que possamos, reunidas, estar em comunhão com o Senhor. Que o Senhor venha desde já repreender todo o mal e que nada venha roubar de nós aquilo que o Senhor nos preparou. Que o Espírito da tua palavra saia dessas folhas, desse papel, dessas linhas e venha penetrar na nossa vida, fazendo com que em nós haja um amadurecimento espiritual. Assim te entregamos, meu Pai, essa meditação e te convidamos que não sejam nossos lábios, mas o Senhor falando através de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. É, 1 João, verso 1. A gente vai ter aqui o seguinte: hum, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós, a vimos e fomos testemunhas, e vos anunciamos a vida eterna, que está com o Pai e foi manifestada a nós. Veja que nesses dois primeiros versículos, o autor ele faz questão de
externar através de manifestações sensoriais das capacidades de percepção humana que o próprio Jesus, de fato, ele estava nessa terra de uma forma material. Ele não foi uma ilusão, ele não foi uma imaginação, ele realmente existiu. Percebe que ele fala o que era desde o princípio, apontando para aquele que existe, Jesus. O que ouvimos? Porque todos ouviram, né, ó, as sensações, né, as capacidades humanas. Os homens ouviram Jesus. O que vimos com os nossos olhos. Você só tem uma capacidade de enxergar aquilo que realmente existe, aquilo que realmente a nossa percepção é capaz de perceber. O que temos contemplado, né? Nós temos visto e nossas mãos apalparam, nós tocamos da palavra da vida. Então, ele está sinalizando que ele vai falar a respeito da palavra da vida, que é desde o princípio. E nós já sabemos, desde o Evangelho de João, que essa pessoa é o Senhor Jesus. E o que ele quer defender para aquela geração é que sim, ele existiu em carne, sangue e osso. Pessoal, essa epístola foi escrita ao final do primeiro século. Acredita-se que entre 90 e 100 depois de Cristo. E nem se sabe ao certo se essa epístola foi escrita antes do Evangelho ou depois do Evangelho de João, tá? Então, é algo contemporâneo daquela época. O Evangelho de João também foi escrito no final do primeiro século. Então, no final do primeiro século, já se passaram quantos anos após a morte e ascensão de Cristo aos céus? Já tem mais de 40 anos. Pelo menos por baixo aí, a gente já vai ter quase 60 anos que se passaram. 60 anos, a depender da contagem do tempo, é de uma a duas gerações. Então, entre uma e duas gerações se passaram e a ideia de Cristo poderia estar sendo perdida como alguém que realmente viveu. A gente sabe que existia um esforço dos governantes de Roma de negarem a existência de Jesus como um Deus. A ideia era realmente dizer que esse homem morreu. Então, ele não era um Deus, ele não era nada de especial, talvez no máximo um profeta daqueles malucos judeus. Porém, está aqui João para deixar a nossa memória avivada de que sim, existiu o Messias em carne, osso e sangue, que viveu no meio de homens que ainda estavam vivos e poderiam falar que eram testemunhas oculares da vida do Senhor Jesus aqui nessa terra, né? Então, ele começa pontuando isso. Porque a vida foi manifestada. Qual a ideia da vida ser manifestada? O próprio Jesus Cristo, que vem como autor da vida, se manifestou em carne e osso e sangue. Foi manifestada. E nós a vimos e fomos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna. O que nós recebemos dele, nós estamos transmitindo para vocês. A ideia de vida eterna significa de vida após a morte. Então, ainda que Cristo tenha morrido, ele ressuscitou e sim, ele hoje tem vida eterna. E é por conta desse Cristo que viveu de uma forma substancial aqui nessa terra, morreu e ressuscitou, e hoje tem uma vida eterna,
como filho de Deus, esse mesmo Jesus nos dá hoje a oportunidade de também termos uma vida eterna, de também ressuscitarmos, de não simplesmente morrermos e tudo acabou. Não, a gente vai ressuscitar. E que fique claro, nós vamos ressuscitar, não vamos reencarnar e voltar para a Terra em outras vidas. A Bíblia não advoga isso. A Bíblia não defende esse tipo de entendimento e de pensamento, tá? Defende sim que há ressurreição dos mortos, mas para um juízo ou para a vida eterna, mas não que haja uma reencarnação para que essas pessoas, essas almas, venham tornar a terra em carne, osso e sangue mais uma vez, como advoga, né, o Espiritismo, que estava com o Pai e foi manifestada a nós. Então, Jesus Cristo estava com o Pai. Veja que é uma linguagem muito similar ao primeiro capítulo do Evangelho de João, né? Então, essas coisas apontam para como João sendo realmente o autor dessas cartas. Então, ele vai dizer que ele viu aquele que sempre foi, que estava no céu, encarnou na terra por um determinado propósito, por um breve tempo, ressuscitou, está no céu, à destra do Pai, esperando o teu momento para que ele venha se tornar governante dessa terra, dessa vez com honra e glória e poder. O que vimos e ouvimos, vos declaramos. Então, eles não só João, mas todos os demais discípulos que tiveram contato com Jesus Cristo, eles não ficaram calados. Eles se manifestaram entre as nações, ainda que muitos tenham ficado restritos à Judéia, outros se expandiram para Roma inteira, Oriente Médio, a Ásia, Ásia Menor, e difundiram a, a Cristo e a sua mensagem. Então ele fala: o que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco, e verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E aqui vale a pena a gente dar uma paradinha para pensar. Qual a intenção de João fazendo essa introdução? Olha só o que ele diz: para que também possais ter comunhão conosco. Bom, o que significa de verdade comunhão? Comunhão é você ter algo em comum ou partilhar algo entre pessoas. Quando Paulo, ou melhor, me perdoa, quando João fala essas coisas e afirma: olha, estou falando essas coisas para que vocês tenham comunhão conosco, ele está apontando para que essas pessoas tenham o mesmo entendimento e então venham ter comunhão, venham comungar, venham dividir, venham partilhar, compartilhar de um mesmo entendimento. Mas o que esse entendimento traz? O que esse novo entendimento lhes traz? Um novo nascimento e uma paternidade comum. Porque agora essas pessoas se tornam filhas de Deus. Veja que o João, ele é alguém que costuma falar com muita profundidade, algo complexo e com muita profundidade. A gente viu isso no Evangelho, e estamos vendo aqui de cara a mesma coisa nas cartas dele. Então, ele defende: olha, existiu um homem que realmente veio a essa terra, mas ele era Deus, estava com Deus, desceu dos céus, veio para cá. E eu estou falando essas coisas para vocês, estou lembrando que ele morreu e ressuscitou para que vocês também tenham essa mesma esperança. E a partir daí vocês tenham um novo nascimento, e a partir daí nós estejamos
em comunhão. E a verdadeira comunhão é a comunhão que vamos ter com o Pai e com Jesus Cristo. O que que a gente vai ter com o Pai e com Jesus Cristo? O que que a gente vai compartilhar? O que que vamos ter em comum com Deus e com Jesus? Justamente essa essa união como se fosse uma filiação, como se fôssemos uma grande família. Eu acho interessante a gente ver aqui alguns textos para que a gente esclareça um pouco mais a respeito disso. Abra em João, no capítulo 3. João, capítulo 3. Todo mundo? A partir do verso 1. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto, que fala justamente sobre o que Jesus orienta a respeito do novo nascimento, tá? Então, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio à noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, o Nicodemos, ele chega reconhecendo que há sim uma divindade em Jesus. Ele entende que não tem como Jesus fazer os milagres que ele estava fazendo, se falar com a eloquência e com a verdade, com a autoridade com que ele falava, se não houvesse realmente Deus dando a ele esse amparo, né? Essa autoridade espiritual. E aí Jesus vai e responde dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então, como assim vocês entendem que eu sou filho de Deus se vocês ainda não nasceram de Deus? Como é que vocês vão compreender isso de verdade? Vocês só vão entender se vocês tiverem nascido de Deus. E ele vai começar a falar a respeito desse assunto e defender essa ideia de que precisamos nascer de Deus. Nicodemos disse a ele: Como pode um homem nascer de novo? Como pode um homem, sendo ele velho, nascer de novo? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido do espírito é com a letra maiúscula, né? Então, estamos falando do Espírito Santo. O que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Então, não tem como haver comunhão com os céus, com Deus, com Cristo, se não houver um novo nascimento. E até o final aqui, Paulo, ou melhor, Jesus vai estar discorrendo a respeito disso e demonstrando por A mais B para Nicodemos que ele tem uma necessidade de entender coisas novas. Que coisas novas são essas? O que nós já vimos em Romanos, a transformação da mente, a renovação da mente. O novo nascimento se dá na mudança de entendimento, de pensamento, tá? Vamos para 2 Coríntios, no capítulo 5. Avança aí um pouquinho. 2 Coríntios, o quê? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E aqui, Paulo falando a respeito do novo nascimento, né? Portanto, se algum homem está em Cristo,
ele é uma nova criatura. As coisas velhas estão passadas. Eis que todas as coisas se tornaram novas. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Nós só temos acesso a Jesus Cristo porque o próprio Deus, através do plano da salvação, criou para a gente essa oportunidade. Nos reconciliou consigo mesmo, Deus nos reconciliou a Ele através do Senhor Jesus. Então, percebe que o próprio Deus cria meios para que tenhamos comunhão, para que possamos ter o que compartilhar, tá? E nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. E para finalizar, abra em Hebreus, Hebreus no capítulo 2. Todo mundo? Verso 11. Hebreus 2, 11. Porque tanto o que santifica como os que são santificados são todos um, por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo: Anunciarei o teu nome a meus irmãos, no meio da igreja, no meio da congregação, cantar-te-ei louvores. Quem é esse daqui? O próprio Jesus, por meio de quem que existe a santificação? Através do Senhor Jesus. Qual o objetivo do Senhor Jesus? Nos trazer como uma família diante do Pai. Anunciar-te-ei o teu nome a meus irmãos. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. O próprio Jesus vai anunciar o nome do Senhor, de Deus, a todos nós. E ele chama de irmãos, comungando assim de um mesmo Pai. Então, o que João quer defender é que só há comunhão se nós estivermos em uma unidade de pensamento e estivermos sob a mesma tutela, a mesma paternidade de Deus. Beleza? Então, volta aí para 1 João. Então, o que vimos, ouvimos, te declaramos, vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco, para que vocês possam compartilhar essa mesma oportunidade de termos novamente uma aliança com Deus, de podermos chamá-lo de Pai, chamá-lo de nosso Deus, tá certo? E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, o que Paulo, ou João, né? A gente passou tanto tempo falando de Paulo que Paulo não sai da boca. Então, o que João está defendendo é justamente que não há como nós acreditarmos que Jesus não existiu, que simplesmente ele morreu, e termos comunhão com Deus. Isso não vai existir, não tem como. Jesus existiu e a gente só tem comunhão com o Pai por meio dele, tá certo? E estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria possa ser completa. E aqui, pessoal, fiquei pensando, bom, se a alegria deles estava incompleta, era porque algo faltava. Se necessitava ela ser completa, era porque estava incompleta, então algo faltava. O que faltava para que as pessoas se sentissem alegres completamente? Ou não apenas sentissem, mas realmente serem alegres
por completo. Justamente essa crença de que Deus é o nosso Pai, que Jesus é o nosso irmão, o nosso advogado, que não estamos órfãos, que tem um Pai que zela por nós, que cuida de nós, ainda que não mereçamos. Mas só por meio da fé nós podemos ter essa oportunidade, esse privilégio. E de verdade, quando temos esse entendimento, essa confiança, somos preenchidos de tal forma que sim, a nossa alegria agora é completa. Então, quando a gente fala que as pessoas que não conhecem Cristo ou o rejeitam, e ainda que elas tenham abundância e fartura de bens, abundância, e fartura de família e de coisas, né, e de amigos e propósitos e obrigações, ainda que haja tudo dentro da vida de alguém. Se não há Deus, se não há a obra do Senhor Jesus na vida daquela pessoa, então, de verdade, a alegria dela não é completa. Ela pode ter momentos de alegria, sem sombra de dúvidas. Ela pode ter momentos, mas plenamente alegre, não. Ela é aquela pessoa que, quando vier o dia mal, quando vier um momento ruim, ela desaba. Ela não tem onde se apoiar, no que se segurar. Ela tem uma esperança que é morta, que a esperança dela está no dinheiro. Se o dinheiro acaba, pronto, acabou a vida dela. A esperança dela é o marido. O marido morre, acabou a vida dela. A esperança era o filho morre, vai para as drogas. É uma desonra, não dá orgulho, pronto, a pessoa se desaba. Né? Então, essas confianças, a pessoa tinha uma profissão, tem uma profissão, acaba, infelizmente, sofrendo um infortúnio e não consegue mais praticar aquela profissão. Por exemplo, um jogador de futebol, ele é um ídolo, né? Cai, quebra a perna, nunca mais pode jogar futebol de novo. Pronto, acabou a vida do cara. Mas se essa pessoa tem Jesus, pode acontecer o que for. A alegria dele vai ser completa, porque o essencial já existe, essa fé. E se a gente tem fé em Cristo, então, toda a obra dele é válida na nossa vida, toda palavra dele é uma verdade na nossa vida. Então, por mais que aconteçam coisas ruins na nossa vida, a gente vai entender, ó, está escrito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, não, mas foi uma desgraça, beleza, mas diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não, você vai morrer, tá tudo certo. Quando eu ressuscitar, eu vou encontrar com Cristo. Aliás, quando eu morrer, eu já vou direto para o céu. E por aí vai. Nada pode abater aquele que realmente confia que tem um pai no céu e um advogado diante desse pai para lhe defender, que é também o seu irmão. Como não ser feliz com esse nível de esperança, de expectativa, de confiança? Então, estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria possa ser completa, plena, absoluta. Então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos. Que mensagem? Que Deus é luz. Olha como o João posiciona isso aqui. Ele não falou que Deus é uma luz, ele nem disse que Deus é a luz. Ainda que Deus possa ser ambos, mas ele disse que Deus é luz. Ele deu para Deus uma característica, uma qualidade. E a gente vai falar mais sobre isso. Deus é luz e não há nele treva alguma. Quando ele fala, ele coloca Deus como luz, o entendimento não é o entendimento que a gente tem hoje, né? Da luz que ilumina ambientes, da luz que clareia a vista, a visão, a luz do sol que deixa tudo claro, a luz que é ausente não nos traz uma percepção evidente das coisas, das situações. Não é essa luz de que ele está falando, e a gente pensar Deus como essa luz é diminuir pra caramba Deus, né?
Então, o que seria esse significado de luz? Qual seria o sentido dessa palavra que é atribuída ao próprio Deus? Então, luz, pessoal, em princípio, é um conjunto de entendimentos, tá? Conhecimento, pureza, virtude, a outras, peraí que eu não estou lembrando, mas tem outras, a própria prosperidade, felicidade. A luz vai ter esse contexto, essa compreensão, tá? Para mim, os dois itens que vale mais a pena a gente guardar é que luz, ela aponta para pureza e santidade. Uma- Isso é luz. E conhecimento, tá? Isso aí é o entendimento que eles tinham a respeito do que era luz. Por isso que ele não fala que ele é uma luz ou ele é a luz. Ele é luz. Ele contém dentro de si, em si, essas características de ter o pleno conhecimento de todas as coisas, ou alguém vai duvidar disso? De ser a pureza em forma de Deus, né? A pureza materializada ao próprio Deus. E de ter a capacidade de ter em si a felicidade, de ter em si plenitude. Isso aponta para o significado de luz. Quando o próprio João vai lá na, na, no Evangelho e ele fala que o próprio Deus, o próprio Jesus era a luz, quando a gente vai em Gênesis e fala-se sobre haja luz, não estamos falando desse tipo de luz que ilumina aqui a gente, o nosso quarto, onde estamos agora, nossa sala. Não é essa luz. Essa luz é esse mix de conhecimento, de pureza, é um ser, é algo que existe e que contém essas características. Tá certo? Enfim. E ele fala que nele não há treva alguma. E é muito tranquilo compreender isso. Quando a gente imagina treva, a gente imagina que seja ausência de luz. Não que a treva tenha em si uma personalidade, uma característica, mas ela de fato é a ausência daquilo que é luz. Então, é a ausência da pureza, é a ausência do conhecimento, é a ignorância, é a tristeza, é a malícia, é a mácula, é a imundície. Isso aponta para o que sejam trevas, não a ausência dessa luz que nos ilumina, tá? Então, o João, ele não vai fazer uma comparação tão rasa assim usando Deus. A luz que ilumina, não é isso, tá? É algo, é um conceito bem mais profundo para a gente entender. A gente precisa dar asas à imaginação, tá certo? Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Então, essas trevas não podem ser ausência de luz, porque imagina que você esteja num buraco e você está lá no buraco tampado num poço, e isso significa então que você não tem comunhão com Deus? Óbvio que não, né? Então, o que que ele fala das trevas? A ausência da luz. Mas o que é a luz? Pô, primeiro, conhecimento. Segundo, pureza. Bom, você não tem entendimento. Que entendimento? Entendimento do quê? Da palavra de Deus. Entendimento do que é Deus. Entendimento de quem é, do que Deus quer pra gente. De quem é Deus. De que Ele é o seu Pai. De que Ele primeiro foi o seu Criador e que Ele deseja ser seu Pai, a quem você ame, deseja ser seu Deus, a quem você adore. Ele tem em si pureza e santidade. Ele tem em si plenitude, prosperidade, felicidade. Então, tudo que é o oposto disso aponta para a ausência da luz, aponta para as trevas. Então, você anda na imundície, você anda na impureza, você anda
nas coisas ruins, aquilo que contraria a luz, você anda na ignorância e você faz questão de ser ignorante. Não, vem cá, eu quero falar de Jesus para você. Não quero, não quero nem ouvir essa palavra. E parece que hoje é modinha, né? Você está vendo aí, eu vi algumas postagens no Insta de alguns jornalistas, pensadores, influencers, que não querem mais ouvir falar de Jesus. Não, tira Jesus. Ninguém quer falar sobre isso. Então, a pessoa é ignorante e obstinadamente quer continuar sendo ignorante. Não tem o conhecimento, essa pessoa vive em trevas. Não tem em si a luz. E que fique claro, não é um conhecimento secular. Estamos falando de um conhecimento espiritual. Fica claro isso, né? Paulo está falando, João está falando de coisas espirituais. Se nós dissermos que temos comunhão, porém andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então a luz é verdade. Na ausência da verdade, temos a mentira. A luz contém a verdade. Se andamos em trevas, estamos fora da verdade e o oposto disso é a mentira. Se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, partilhamos, comungamos de algo em comum, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, ainda que haja em nós algum pecado, se nós confiamos em Cristo, o sangue dele nos cobre e nos purifica de todo pecado. Essa chance, privilégio de termos Jesus como nosso advogado, ainda que façamos algo errado, a nossa fé nos justifica, porque ele está pronto para nos perdoar. Óbvio, caso haja arrependimento, a prática do pecado de uma forma sistemática aponta para que não houve um novo nascimento, uma transformação da mente. E vivemos ainda no mundo, neste século, tá? Então, se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. A palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O próprio Paulo cita isso em Romanos. Todos pecaram. Se a gente chega e fala, chega diante das pessoas de Cristo, eu não tenho pecado, bom, então estamos nos fazendo de mentirosos, enganando, querendo enganar a nós mesmos. A Cristo, a Deus, né? Ninguém consegue enganar. Mas se você acreditar em si que você é perfeito, lembra de uma entrevista que, pô, esqueci o nome do ator ou é atriz, eu sei lá. Bom, ele é trans, drag, é o tal do Léo não sei das quantas. E ele, uma vez, em uma entrevista, ele falou assim, que ele preferia não ir para o céu, que ele preferia estar no inferno, porque o inferno deve ser muito animado, vai ter pessoas muito especiais, como eu. Ele fala assim: eu vou estar lá. Então, o inferno vai ser maravilhoso. Aquele sentido de que a pessoa é perfeita, de que a pessoa não tem erros, não tem pecados. Ela não entende que a vida dela tem erros e falhas e pecados. E diga essa passagem,
ele é um homossexual, claramente está tentando contra Deus, contra a vontade de Deus, porque ele nasceu homem e, bom, se traveste de mulher. Tá? Então, como assim não tem pecado? Mas a obstinação do homem é tamanha que ele prefere, ele assume, ele falou isso categoricamente. Você jogar aí no YouTube, você acha isso fácil, né? É Léo, não sei das quantas, esqueci agora o sobrenome que ele usa. Mas ele falou isso. Não, eu quero ir para o inferno, que deve ser muito legal. Inclusive, eu vou estar lá. Enfim. Então, tem gente que acredita isso aí. Desdenha de Deus, faz pouco caso de Deus e despreza o sangue que Cristo derramou, né? Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se há o pecado e ele foi confessado, e você só vai confessar se você se arrepender, né? Se você não se arrepender, você não confessa. Você fica lá guardando para você. Ou então você finge que se arrepende. Foi isso que aconteceu, infelizmente, há algum tempo atrás, com um bispo aí muito grande, ex-bispo, né? Bispo Romualdo. Ele andou na prática do pecado por muito tempo. E ele se arrependia, confessava para Deus, mas estava lá depois ele fazendo a mesma coisa de novo. Aí ele confessava para Deus e novamente fazia a mesma coisa de novo. Esse confessar tem que ser para Deus e para as pessoas que você envolveu. Por que as pessoas têm que estar envolvidas nisso? Se você adulterou, você prostituiu, se o seu cônjuge não souber que isso aconteceu, quais as chances de você praticar isso de novo? Imensas. Ninguém sabe, ninguém viu. Mas se alguém sabe que você já fez isso, você se sente vigiado, policiado, você tem muito mais receio de você errar de novo. Então é importante que haja a confissão do pecado. E, enfim, dentro da confissão há realmente um verdadeiro arrependimento. Havendo esse arrependimento, vai haver, obviamente, o perdão de Cristo. A palavra diz assim, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Injustiça de quem? A nossa mesmo. A injustiça que nós praticamos através do pecado. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando ele diz que fazemos dele um mentiroso, é como se realmente nós, rejeitando a verdade, fazemos da verdade mentirosa. Então, você me conta um caso, ou melhor, eu te conto um caso. Olha, eu tenho um vestido azul. Aí você chega e fala: Não, não acredito. Bom, no momento que você diz que não acredita que eu tenho um vestido azul, então você está dizendo que eu estou mentindo. É automático. Se a própria palavra de Deus fala que todos pecaram e você diz, não, eu não pequei, bom, então você está fazendo do autor dessa frase, do autor desse pensamento, um mentiroso. Para que o sacrifício de Jesus sem pecador. Exatamente. Né? Não faria nenhum sentido. Se não houverem pecadores, por que Jesus morreu? Né? Porque seria necessário um sacrifício perfeito. Então, quando nós nos fazemos de santos, justos e perfeitos, então a gente faz de Cristo, do próprio Deus, mentirosos. É muita coragem, muita ousadia. Abra aí Hebreus no capítulo 4. E o pior que Qual livro? Hebreus 4. E o pior que isso realmente é factível, né? Existem muitos seres humanos que fazem isso. Que defendem que dentro da sua humanidade,
Por mais que eles errem, é uma coisa humana. Então, isso não é um pecado. É um defeito de fabricação. Então, não, não é um pecado. E nem chega a ser um defeito de fabricação, é uma característica. Léo Dias, eu não lembro, mas vocês estão sabendo aí de quem eu estou falando, né? Ele teve a coragem de falar isso. Hebreus 4 no verso 12. Porque a palavra de Deus, no verso 2 está escrito isso, né? No verso 1, né? Do livro que a gente está lendo aí. Palavra de Deus. É viva e poderosa, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, 12. A internet está ruim, é, pessoal? Vocês não estão ouvindo direito? Então, o que a gente vê aqui do autor de Hebreus é ele falando o que significa a palavra de Deus. O que João fala é que Jesus é a palavra de Deus encarnada. Então, ele é vivo e poderoso, mais afiado do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito. Ele separa o que é a nossa alma, ele separa o que é o espírito de Deus, aquilo que nos dá vida, né? O espírito de Deus. Das juntas e medulas e discerne, faz diferenciação dos pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra, ela olha para dentro da gente e percebe a nossa profundidade. O que os homens não veem, Deus vê. Jesus vê a nossa sinceridade, a nossa falsidade, a nossa simplicidade, o nosso orgulho. Ele consegue perceber a nossa mentira e a nossa verdade. A palavra de Deus é eficaz para isso. E não tem como ela ser mentirosa. Ela vai sempre apontar a verdade. Apontando a verdade, nós vamos nos reconhecer como fingidos, mentirosos, pecadores, falhos, equivocados e por aí vai. Abre João no capítulo 8. João 8, verso 37. Eu sei que sois semente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Não encontra. Então, o que a gente vê aqui são palavras do próprio Jesus. Ele está se referindo aqui aos fariseus que não estão aceitando as palavras de Jesus como sendo palavras do próprio Deus. Ele não aceita, os fariseus não aceitam. E o próprio Deus, próprio Jesus, está aqui retrucando e falando com eles: olha, vocês, de verdade, não me aceitam. Eu sei que sois semente de Abraão. Eles têm em si a promessa de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Então, é o que a gente vê em 1 João. As pessoas tentando negar o, o óbvio. A palavra é verdade, quer penetrar em mim e encontra em mim a mentira. E isso é extremamente desconfortável para quem? Para mim. De modo que eu faço o quê? Prefiro não ouvir. Prefiro duvidar dessa palavra, prefiro nem conhecer, continuar na minha ignorância.
Agora em Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8, no verso 21. Jesus deixando claro quem é sua família, quem são aqueles que compartilham com ele a paternidade de Deus. Lucas 8, 21. E respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos, minha família, são estes que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Obviamente, ele foi muito sábio em concluir esse raciocínio e dizendo: praticam. Porque se você só ouve a palavra, como muita gente faz, nosso povo, povo da nossa igreja, muita gente ouve, mas não tem comunhão com Deus. Por quê? Porque não pratica. Ah, mas por que não pratica? Porque não houve novo nascimento. Por que não houve nascimento? Porque não houve a transformação da mente. É fácil entender isso aí, né, pessoal? Essa escadinha aí. Fica fácil entender, né? Essa, essa linha de pensamento, essa. Vamos ficar com linha de pensamento mesmo, mas não era a palavra que eu queria usar, não. Certo? Se. Volta aí para o texto, volta para 1 João. Então, quando ele fala que nós precisamos, qual o tema central, né, no meu ponto de vista, desse primeiro capítulo de 1 João, é justamente defender a necessidade de andarmos em comunhão, de estarmos na luz, onde há verdade, conhecimento, sinceridade, pureza, fugirmos da condição de treva e admitirmos a a paternidade que nós recebemos através de Jesus. Admitirmos que somos, sim, agora filhos de Deus e que todos nós somos irmãos em Cristo. Então, isso aqui é o que João quis defender nesse primeiro momento. E vocês vão perceber, dentro dessa epístola, que de verdade não parece uma carta. De verdade, ela parece um roteiro de sermão, onde ele pegou algumas coisas para citar naquele dia e defender, né, essa ideia dele, defender que devemos andar em comunhão, e se assim não tivermos, estamos afastados de Deus, estamos afastados da luz e estamos andando nas trevas, em pecado, em vias de perder a salvação. Gostaria de ouvir vocês, um capítulo curtinho, mas tem bastante coisa aqui que nos dá o que pensar. Obviamente, eu creio que cada uma de nós aqui vai se identificar como já fazendo parte do reino de Cristo, já sendo parte dessa grande comunhão, entendendo que nós todos aqui somos irmãos e que somos filhos de um mesmo Pai, né? E tudo isso se deu por causa do novo nascimento. Sem o novo nascimento, isso aqui não acontece. Então, o que que fica aí para vocês? Fala aí para gente. Quem começa? Martiane, Maiana, fala Maiana. É, vou falar devagar e não vou falar muito, não. Não estou nem podendo, para vocês não ficar falando de mim depois. Eu vejo João fazendo um apelo, né, para a pessoa buscar Deus, conhecer Deus, porque muitas pessoas pensam que para buscar Deus ela tem que ser perfeita. E, na verdade, não é assim. Quando ele fala que as pessoas têm medo da luz, é justamente por isso. As pessoas não querem se chegar a Deus para não ter seus pecados expostos. Elas. Calma aí, gente. Respire. O problema é esse daí. Vamos lá.
É, ela não quer que as pessoas saibam dos seus pecados, dos seus pensamentos. Uma vez uma pessoa me diz, eu não tenho coragem de me expor como você, só que eu não me vejo me expondo de maneira alguma. Até porque muitas das vezes eu acho que é você mostrar quem você é. Você não tem que ficar com rodeio. É sim, sim, não, não. Ou você apoia tal coisa, ou você não apoia tal coisa. Você se posiciona. Não é aquela história de você não ficar em cima do muro. E muitos pensam que elas entregando a vida para Jesus, o pecado dela vai ser exposto e as pessoas vão falar mal delas e elas não vão ter credibilidade para falar de Deus. Quando que na verdade é quem mais vai ter, porque viveu uma vida errada. O Senhor Jesus não veio para os sãos, veio para quem estava doente, para quem era imperfeito. Foi para mim, uma pessoa que não valia nada e mesmo assim ele salvou. E hoje eu sei que eu tenho essa luz. Diga-se de passagem que quando Deus te escolhe, até quando você está no mundo, as pessoas conseguem perceber que você é diferenciada. E João, ele faz esse apelo, ó, não é porque você mente, eu não sou melhor do que você, na verdade, ele está dizendo que ele não é melhor do que ninguém. Eu peco, mas eu não vivo em pecado, que é diferente. O exemplo desse bispo, ex-bispo, ele estava usando da graça para pecar e pecar mais ainda porque ele sabia que ele ia ser perdoado. Só que não estava havendo arrependimento. Ele estava se aproveitando, era iniquidade. Ele sabia que Deus ia perdoar numa oração que derrama duas, três gotas de lágrimas, ou geralmente essas pessoas choram, que só uma Madalena arrependida, e pensa que está bom e volta de novo a cometer esse erro. E ele está aqui dizendo: não, vem, seu erro vai ser exposto, mas a partir do momento que o meu pecado ele é exposto, eu tenho uma oportunidade de corrigir ele. Eu tenho uma oportunidade de fazer o certo, porque eu vou ter quem me auxilia. Às vezes eu vejo na igreja algumas pessoas que manifestam uma, duas, três, quatro, assim, semanas seguidas. Aí às vezes a gente fica pensando, poxa, se a pessoa não está em pecado, se esse demônio já foi mandado embora, por que que ele está voltando? É porque a pessoa está pecando? Às vezes não, às vezes a pessoa só não entendeu que esse demônio não tem mais o poder de voltar para a vida dela. E que as pessoas que chegam até ela para conversar, não é porque está querendo ser melhor do que ela, é porque realmente dói. Dói você ver uma pessoa que está ali buscando, está na presença de Deus, lutando para ser melhor, e toda semana está ali manifestando com os mesmos e outros encostos. Porque tem aquela história, né? Sai, volta com mais sete, mais oito, e vai saindo, vai voltando. E você tenta fazer de tudo, só que a pessoa ainda não deixou a luz penetrar ao ponto de clarear completamente a mente dela. Não, Deus não erra, o problema está em mim. Essas pessoas que estão aqui estão tentando me ajudar. E a ajuda maior que a gente dá é de nós mesmos. É, elas É a gente quem decide, não. A partir de hoje não vai ter mais treva em mim. Se eu tiver que confessar o meu pecado, violentar a minha carne, eu vou fazer isso. Eu vou seguir a Deus. Eu vou falar com Deus. Porque como que eu vou ouvir? Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer se eu não for falar com Deus? Porque muitas vezes as pessoas procuram nos outros o que ela tem que procurar em Deus. E todo dia a gente tá ali, a gente vai na igreja não para confrontar com o pastor. Tem uma colega que, quando. Gente, desculpa. Eu tinha uma colega que ela dizia que ela queria ir para a igreja para confrontar com o pastor. Eu falei, vai, vai. Na hora que você cair lá manifestada no chão, você vai ver. E não olha para mim, não, viu? Se o demônio dizer que me conhece, eu vou sair é de perto. Você vai na igreja para aprender. Se o pastor falou alguma coisa que você não gostou, se você viu alguma coisa que você não gostou, você passa por cima. Você tem que reconhecer que você está precisando dessa ajuda. É o que o João está dizendo aqui, ó. Eu não sou melhor do que você, eu não sou nada, eu sou até pior, no meu caso. Mas, poxa, se achega a Deus, Ele vai perdoar, Ele vai ouvir, não importa os outros. E fica também para a gente esse apelo, porque a gente às vezes vê as pessoas ali e as pessoas não nos veem como alguém pura, como alguém santa, e eu fico com vergonha, sinceramente, quando alguém fala algumas coisas assim, eu fico parada e olhando, meu Deus, ela está falando de mim mesmo. Ela não me conhece, não, porque se ela soubesse, ainda bem que ela não pode ler meus pensamentos. Porque nos vê como perfeito, e perfeito é Deus. E o que a gente fala, o que a gente pratica, é o que a gente aprende dele.
É um ajudando o outro, como ele diz, para ter comunhão com Deus e comunhão entre a gente. Como que a gente vai andar com pessoas que a gente não concorda, que a gente vê que faz algo diferente, que se a gente piscar ali, perdeu a salvação? É, não só manter essa comunhão. João diz para você reconhecer o seu erro e levar outras pessoas a reconhecerem os seus erros também. E eu acho isso legal, porque o Senhor Jesus, ele falou para Pedro, ó Pedro, quando você se fortalecer, quando você se converter, converte seus irmãos também. Como que a água da vida, a fonte da água da vida jorra em você e você não quer jorrar para os outros? Você não quer ser fonte? João, quando ele fala essas coisas de buscar a comunhão, de incentivar a comunhão, é maravilhoso isso. É você saber que outra pessoa vai estar ali com Deus e que você foi útil, mas mesmo que você não tenha sido útil. É quando você vê uma pessoa ajudando outra, sabendo que é uma alma para o reino de Deus, é uma alma que vai ser salva, porque alguns não querem nem saber da palavra de Deus, porque não quer abandonar o pecado, não quer deixar o erro. Por isso que não quer ir para a luz. Eu quero continuar fazendo aqui e depois vão querer usar desculpa, mas eu não sabia. E aí Jesus vai jogar na cara lá no telão. Quantas vezes as pessoas não foi falar de Jesus e você rejeitou? Eu falo isso direto para minha mãe. Falo, olha, a senhora não vai usar desculpa que não sabia. Na hora que passar essa vergonha lá na frente de todo mundo, ainda bem que eu não vou mais lembrar. Eu espero, né? Porque não é viver sem Jesus, não é o problema. Você pode viver sua vida inteira sem o Senhor Jesus, você não pode é morrer sem Ele. E as pessoas não entendem isso. O pior do inferno é que Jesus não vai estar lá. Interessante, a Maiana fez algumas colocações interessantes. Por exemplo, essa questão de manifestar e ser uma coisa habitual, acaba virando habitual. Tinha uma moça lá em Lauro de Freitas, quando eu congregava lá. Quando eu cheguei lá, ela já tinha passado por esse processo, ela estava liberta. A história quem contou foi uma obreira para mim. E ela sempre ficava manifestando, até que a obreira chegou, deu um chacoalhão nela num dia, não sei se era um dia de terça, de sexta, sei lá, era um dia que estava tendo um trabalho de libertação. E aí disse, né, sai aí. A obreira chegou, encostou lá na parede, assim, até quando? Falando feio, assim, na cara dela. Até quando você vai aceitar ficar manifestando com o demônio? E ela arregalou os olhos, assim, né? E ficou assustada com o posicionamento da obreira, né? Mas a obreira estava querendo dar um chacoalhão. Porque, foi como a Maiana falou, isso entristece a gente, incomoda a gente. Graças a Deus, essa moça realmente se libertou, inclusive hoje. Ela também é obreira. Tá firme lá, casada. Graças a Deus, Deus cuidando dela. Entendeu? Só que o que acontece, o que eu imagino que aconteça, né? Essas pessoas, elas de verdade acham que tem que continuar pagando preço pelos seus erros. O que, de fato, não faz nenhum sentido. A gente reconhecer que nós somos fracos, lembra? O último capítulo que nós estudamos de 2 Coríntios, né? Essa semana ainda, o que que a gente falou? O que que a gente viu lá Paulo falando? De que ele era fraco e que ele se alegrava na sua fraqueza, se regozijava na sua fraqueza, porque diante da sua fraqueza, que apontava para uma condição humana, não era que ele era fraco porque ele era abatido, fraco de espírito. Não, ele era humano. A fraqueza dele era a sua condição humana. Ele não tinha o poder que Deus tem, ou que Jesus tem hoje. Ele não tinha, mas ele dependia desse poder que vinha através do Espírito Santo. Então ele se alegrava disso. Por quê? Porque tinha o Espírito Santo. Me regozijo da minha fraqueza, porque se eu não fosse minha fraqueza, eu não ia ter o Espírito Santo, né? Então, e aí o que eu imagino é que a pessoa fica dentro de si com algumas coisas humanas. É a sua fraqueza, né? É a nossa fraqueza humana. E alguns pensamentos que podem ser, inclusive, desejos, inclinações, né?
eu vou usar Isis de exemplo, porque ela mesma já falou isso aí várias vezes, né? No passado, ela não podia ver um copinho de cerveja. E ela gostava daquele negócio. E tinha aquela inclinação, aquele desejo. Mas isso não se constitui necessariamente um pecado. Por quê? Porque ela resistiu e não concluiu. Então acabou, isso não é pecado, gente, isso é natureza humana, é a fraqueza da gente. A dela era isso, a minha era outra, cada um tinha aqui as suas fraquezas, né? Ou tem ainda até, mas você vai se blindando com o Espírito Santo. Mas tem gente que não compreende isso. E eu imagino que era o caso dessa moça antes dela ser obreira. Não sei, sinceramente, não sei qual era a história dela, mas ela tinha recorrente, toda semana, estava lá manifestando. E não faz sentido, porque, de verdade, quando o pastor vai lá, o homem de Deus, a mulher de Deus vai lá e expulsa o demônio, ele é expulso. Eu vi o pastor, inclusive essa semana, ele falando, dando exemplo de que quando o demônio vem e se aposta da vida de uma pessoa, às vezes ele não vem um só, às vezes ele vem de manada, né? De multidão. E ficou parecendo na explicação dele que se, por exemplo, tem 8 espíritos, né, tem que sair um de cada vez. Aí vai levar 8 orações fortes para sair um de cada vez, né? 8 processos de libertação para sair um de cada vez. E não é essa a verdade. A gente lembra, não sei se foi em Mateus, não recordo agora se foi em Lucas, mas tinha uma mulher que fala que Jesus expulsou dela 7 espíritos imundos, 7 demônios. E foi de uma vez. Não foi um processo, foi de uma vez. Dentro dela havia o desejo: eu não quero mais servir esse mundo. Se aproximou de Jesus e Jesus a libertou. Pronto, acabou. Não é que todo dia a pessoa precisa manifestar. E diga-se de passagem também, para a pessoa ser liberta, ela não precisa manifestar com demônio. Pessoal, eu nunca manifestei com demônio, mas eu tenho absoluta certeza que eu tinha do fio do meu cabelo até a planta do meu pé um monte de capeta. Certeza. Mas eu nunca manifestei. Passei pelo meu processo de libertação, mas nunca manifestei. Entende? Então, realmente, não justifica a pessoa acreditar que ela precisa estar manifestando toda a oração de libertação. Eu falei oração forte, mas foi um equívoco da minha parte. Porque, como eu já disse, não tem oração fraca. Oração é oração, tá? Oração tem poder, não importa qual o objetivo. Vamos falar então de oração de libertação. Então, de fato, o que eu penso é que a pessoa dentro de si, ela ainda não entendeu que ela foi liberta. Aí o diabo vem e fala: Não, eu tenho um espaço aí. Por quê? Porque você ainda pensa nisso. Porra, a gente tem muita coisa que não para de pensar, mas nunca. É a nossa inclinação humana. Mas aí vem o Espírito Santo e nos dá o quê? Domínio próprio. E chega um momento que, pelo hábito, a gente nem quer mais saber daquele negócio. A gente nem lembra mais que tem aquele negócio. E acabou. Isso não incomoda mais nossos pensamentos. Isso sim, eu acredito que seja um processo, mudança de hábito. A pessoa tinha lá o hábito de tomar cervejinha todo final de semana. Vai passando os finais de semana e ela sentindo a necessidade ali da cervejinha, porque era um hábito. Passou-se um tempo, aquilo nem fede nem cheira mais. Eu falo por mim, eu bebia. E chegou um momento que, pelo amor de Deus, até incomoda. Prostituta. Prostituta tem o hábito, tá lá todo dia fazendo sexo várias vezes por dia. Aí ela decide abandonar aquilo ali. Mas dentro dela, aquele hábito para abandonar, às vezes leva um tempo, né? Ela continua sentindo o desejo, mas isso não significa que ela está perturbada, significa que havia um hábito e ela está abandonando. Com o passar do tempo, esquece, ela nem lembra mais aquilo também.
Tem coisa que vai precisar mudar com o tempo. Agora, o seu desejo de servir a Deus, eu penso que isso não tem muito o que pensar. Isso é uma decisão, é muito automático, né? Não, eu decido não servir mais esse mundo, agora eu vou servir a Deus. E acabou, ponto final. Fala, Maiana, você levantou a mão? E o diabo ele faz isso até mesmo com o Espírito Santo, porque é quem a gente vai dar ouvido, obedecer, é quem vai prevalecer. É, nas férias, lá na igreja, uma menina manifestou. No dia que o bispo fez aquela caravana do resgate, do dia 25, e naquele dia eu estava orando numa moça e eu vi todo mundo ao redor da gente. Só que eu estava tão envolvida na oração que depois, quando eu vi todo mundo, eu parei e falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? E a menina já tinha orado a primeira vez nela e ela, eu expulsei o mal e tal, terminei a oração, perguntei a ela se ela estava bem. Aí ela começou a chorar, eu falei, ó, eu posso te ajudar, mas eu só vou te ajudar se você deixar. Porque se você trancar seu coração, se você fingir que não está acontecendo nada, eu não vou poder fazer nada com você. O diabo tenta colocar na nossa cabeça que a nossa oração não está sendo de nada. Aí você começa a pensar, será que eu estou mal com Deus? Mas o diabo, ele faz essas coisas. Aí depois eu saí, veio o pastor, orou na menina, a menina manifestou, começou a tirar a roupa, a gente sabe com quem ela manifestou e tal. Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu. Não, eu estou bem com o Senhor. Eu tenho lá meus erros, minhas falhas, mas eu pedi perdão e eu abandonei. Aí quando foi depois, eu encontrei com o pastor em um determinado lugar, o auxiliar, e ele me contou. Não, obreira. Aquela menina, ela só manifesta quando um obreiro bota a mão na cabeça dela. Ou seja, ainda tem pessoas que escolhem com quem ela vai manifestar. É sério. Aí eu fico olhando assim, porque eu vejo alguns casos. Eu vejo algumas pessoas que, quando é um colaborador ou é determinado tipo de obreiro, é como se a oração deles para ela não servisse. Tem que ser um obreiro mesmo de título, e não é título, gente, é a unção. É, é a unção. Outro dia eu vi a colaboradora fazendo uma oração na pessoa, aí eu lembrei, eu falei, foi isso que aconteceu comigo. Os pastores viu que a pessoa ia manifestar a qualquer momento e a pessoa trancando o coração. E você se acabando ali para libertar aquela pessoa. Aí a pessoa, não, eu tô bem. Eu fiquei parada assim, falei, Jesus, olha, eu vou sair daqui de perto, porque senão eu vou lá e vou tirar esse capeta na base do tapa. Você percebe que a pessoa, às vezes, aquele colaborador ali que você não dá nada, tem mais comunhão com Deus do que até o próprio pastor. Porque quantos pastores a gente não vê que não está bem com Deus, mas está ali na base das aparências? Então, se você é humilde para reconhecer que você está precisando de ajuda, é independente de quem vai colocar a mão na sua cabeça. Desde que aquela pessoa seja servo, mesmo que não é por isso que a gente vai aceitar que ninguém vai colocando a mão na cabeça da gente. E o diabo, ele tenta. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, quando foi depois que ele me disse isso, eu falei, ó, foi Deus mesmo, viu? Tirou um peso das minhas costas, porque o diabo, ele vai tentar te derrubar de todo jeito. Até numa oração que você vai fazer, ele vai tentar colocar na sua cabeça que as suas orações não são ouvidas. Gente, eu não consigo falar muito tempo, não. Eu tô com um começo de uma infecção respiratória, eu paro por aqui. Pois bem, e bem pontuado isso aí também, Maiana, porque isso acontece com todos os obreiros, inclusive com pastores, inclusive com os bispos, acontece isso. Vai lá, faz a oração, faz o que tem que fazer, abre o jejum, faz o que tem que fazer. E o diabo vai colocar na cabeça, vai ter, colocar não, vai tentar colocar. Não, não deu certo, não funcionou. Você não libertou, você não conseguiu, né? E não, o problema não foi o ungido de Deus, tá? Problema é a permissão que o outro dá a Satanás. Aí realmente fica complicado. Bom, quem mais aí gostaria de participar? Porque, novamente, Maiana, né? Falou mais que tudo. E aí ocupou todo o nosso espaço de tempo aqui. Tinha meia hora, né? Agora só tem 7 minutos. Maiana, viu? Quero que fique claro. E aí, mais quem? Ia falar com Martiane, Martiane já saiu, é. Isis. Isis tem que falar isso. Se você não falar, não. Minha internet não tá muito boa. É, eu ainda tô construindo.
eu tenho alguns questionamentos, mas eu tenho dificuldade, Isis, tenho dificuldade de identificar laço de oportunidade. Às vezes algumas coisas me vêm como oportunidade e eu percebo no decorrer que é laço. E eu fico chateada. Não com Deus, claro que eu sei que é culpa minha. Mas eu tava bem, cara. Deus me curou. E aí eu não criei na fé de Lia e fui procurar médico. Lasquei. Porque eu tava bem, tava feliz, tava plena. A gente vai procurar médico e fica doente. Então eu vejo que não foi oportunidade, foi laço, sabe? Porque eu não precisei marcar. Me foi oferecido, só precisei ir. Não é fácil demais, eu desconfio. Era para ter desconfiado, mas fica para experiência própria. Fecha aspas. Eu percebo no falar do João, é interessante que milhares de anos antes de Cristo, depois de Cristo, a gente consegue conhecer essas pessoas no sua forma de escrever. Eu percebo que João é mais fofinho. Ele consegue dizer as mesmas coisas que Paulo falava e se estressava, de uma forma mais suave. E eu sei que é importante as duas coisas, sabe? Ser mais incisivo. É o pai e a mãe, né? O pai é sempre mais incisivo, o filho obedece mais, a mãe geralmente um pouco mais suave. Mas o objetivo é o mesmo, o crescimento espiritual daquelas igrejas, daquelas pessoas que estão lendo essa carta. E me lembrou uma fala de uma professora minha, que ela ama usar esse termo, não é nem uma palavra, é um termo, sine qua non. Então, Jesus realmente é a condição sine qua non para que a gente tenha alegria, que a nossa alegria seja completa. Opa, dá para ter alegrias incompletas? Ah, a gente vivia momentos de euforia achando que era alegria, se iludindo, achando que era aquilo mesmo. E hoje a gente conhece Jesus, a gente percebe que a alegria que vem do Espírito Santo, ela é completa, ela é plena. A gente não precisa nem de ninguém. Eu estava meditando na solitude do cristão. Quão- Como o mundo, a gente se afasta do mundo e é algo. Esqueci o nome desse negócio. Mas é assim, né? Você se afasta do mundo e automaticamente o mundo se afasta de você, porque luz e treva, João está falando aqui, luz e treva não se mistura. Não coexiste. A gente tem o dia, depois a gente tem a noite. Tem um momento de transição, mas ou é dia ou é noite. E eu estava passando pelo bambuzal, eu acho o bambuzal a coisa mais linda. Tem ali no aeroporto também, né? Mas como nas trevas, à noite, aquilo, sem luz nenhuma, aquilo é tenebroso. Mas de dia, sabe? Coisa mais linda. O, o, o raio de sol vai entrando entre os bambus, é a coisa mais linda do mundo. Mas mesmo a coisa mais bonita do mundo, sem Deus. Sem, sem Deus, que para mim as trevas é a ausência de Deus. Se torna algo tenebroso. Ou algo que pareceria bom. Se não for de Deus, se torna algo ruim. Mas eu ainda tenho essa dificuldade de entender o que é oportunidade e o que é laço. É algo que eu devo buscar do Espírito Santo. E ainda me sinto, mas sempre fui meio poliana, né? Precisa amadurecer. Mas é entender que a gente precisa estar sempre nesse processo de crescimento, que a gente não é perfeito. Eu, quando a Maiana falou dos pastores, cala-te boca, mulher, pelo amor de Deus, não entra nessa. Mas entendendo que a gente realmente não é perfeito e tá tudo bem. A gente está no processo, e é uma subida, é um caminho, é uma subida, uma constância. E eu acredito que a gente vai morrer e não vai aprender tudo. Se é bom demais para ser verdade. A gente vai aprendendo mais. O que mais que eu escrevi? Acho que é isso. Beleza, Isis. Milene, Oi, Maneiro, boa noite, meninas.
É um capítulo curto, mas com muitas mensagens, com muitos ensinamentos que se encaixam, pelo menos para mim, se encaixou muito com o que vem sendo pregado na igreja, na nossa igreja. E ficou muito claro para mim o que o pastor vem batendo sobre a questão da brecha, né? Quando a gente vê essa questão das pessoas manifestarem, das pessoas não conseguirem se livrar em toda reunião, tá manifestando, eu acredito também que tem muito a ver com você expulsa aquele demônio, mas a pessoa tem a luta interior dela, porque ela vai precisar mudar o comportamento, ela vai precisar abandonar um hábito, ela vai precisar mudar ou transformar a forma dela de pensar, ela vai ter que mudar a forma dela de pensar, fazer a luta dela diária, a guerra. E quando não há esse entendimento, às vezes você mesma, através da brecha que você vai deixando, você se inclina para aquela sua fraqueza. E aquela é a brecha que eles esperam para retornar, já retorna com 8, e aí vai daquela que a gente já conhece na Bíblia. Então, e ficou também muita questão da fraqueza. A nossa fraqueza, a gente tem que se reconhecer como fraco e se alegrar que na fraqueza Deus trabalha na nossa fraqueza para nos tornar forte. Então, porque se a gente achar que somos fortes, porque temos o Espírito Santo, a gente deixa de se enxergar como pecador. A gente acha que não peca. E a gente percebe que o pecar é só no pensar. A gente não precisa nem enxergar o ato. Então, se a gente alimentar aquele pensamento vai se tornar uma atitude. Mas aí você já estava pecando no seu pensamento, porque você conversou com aquilo, você é como se você estivesse dialogando com o mal. Então, você de uma brecha, você já escancarou um portão, e o portão você já vai, né? Então, é essa questão. Então, quando a gente está na comunhão com Deus, é o nosso lugar seguro, é na luz. Então, a nossa guerra é manter a nossa comunhão com Deus, que é onde a gente pode estar enfrentando as maiores lutas, lutando, tentando de todas as formas vencer a nossa vontade mesmo, para que a vontade de Deus prevaleça. E nessa luta, cada vez que a gente nega a nós mesmos, que a gente desenvolve ainda mais o domínio próprio, que a gente já bota o domínio próprio em prática, a gente se torna mais forte. E fortalece, se torna mais forte através do quê? Da comunhão com Deus. É o nosso lugar seguro, é a nossa salvação. Perfeito, isso mesmo. Lugar seguro é o centro da vontade de Deus. Vou encerrar por aqui, pessoal. Pedir aqui só para um de vocês fazer oração. Quinta-feira a gente continua. ah, e vai ser rapidinho, né? Só são 5 capítulos. Enfim, vamos manter aí o ritmo. Ninguém faltar, tá certo? Olhar o horário direitinho para a gente extrair assim o máximo possível. Eu gosto do João, justamente pela profundidade dele. Eu admiro muito o jeito dele tratar. Inclusive, ele é conhecido como o apóstolo do amor, né? Então, ele vai falar muito disso. De amor, ele é manso. Ele vai falar muito nesse sentido. E diga-se de passagem, no momento que ele está escrevendo essa carta, ele já é um idosinho, entendeu? Está mais para lá do que para cá. Então, tem muita experiência, e quanto mais experiência a gente tem, mais compreensiva a gente fica, né? Mais a gente suporta as debilidades do próximo, e é isso aí mesmo. Então tá bom. Deixa eu ver aqui. Viviane, faz a oração final aí, Viviane, por favor. Olá, meninas. Tá me ouvindo? Sim, Que eu botei senhora. um fone aqui para ouvir melhor. Pronto, então vamos fazer a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entramos em tua presença, meu Senhor. Mais uma vez, meu Deus, para te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, meu Pai, de estarmos aqui reunidos em teu nome, para meditar na tua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, meu Pai. Não nos deixe cair em tentação, meu Pai, que o Senhor nos livra do mal, das setas, dos dardos inflamados do maligno, meu Pai, que tenta todos os dias, meu Pai, de dia e de noite, contra a nossa alma, contra a nossa vida, meu Pai. Mas o Senhor, meu Pai, nos instruiu com a tua palavra para a gente nos revestir da tua armadura, meu Pai, que está escrito em Efésios, meu Pai. Então, meu Deus, eu peço, meu Pai, ao Senhor que o Senhor venha revestir, meu Deus, a cada uma que está aqui, meu Pai, reunidas, meu Pai, em teu nome, meu Pai.
Que o Senhor venha nos revestir da tua armadura, meu Pai. Que o Senhor venha guardar nossa mente, os nossos pensamentos, meu Pai. O nosso coração, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, venha nos guardar, meu Pai. Que possamos estar, Senhor, no teu abrigo, no esconderijo do Altíssimo, meu Pai. À sombra do Onipotente, meu Pai. E que o Senhor venha sempre nos instruir, meu Pai, para no ganho de alma, mas primeiramente guardar nossa alma, meu Pai, que é o principal, meu Deus. Eu te peço, meu Senhor, e desde já, meu Pai, agradeço, abençoa, meu Pai, abençoa esse grupo, fortalece esse grupo, não deixe que nenhum venha se perder, não deixa que a gente venha vacilar, meu Pai, que nossos joelhos venham ser vacilantes, meu Pai, não deixa a gente se inclinar nem para a direita nem para a esquerda, meu Senhor. Meu Deus, eu te peço, Senhor, e desde já eu te agradeço, que a gente venha ter, meu Pai, uma noite de descanso, meu Pai, e que essa virada, meu Pai, de noite, de mês, que seja um mês abençoado, meu Deus, que seja um mês de coisas grandes e maiores, assim como o Senhor é grande, meu Pai. Meu Deus, determino e agradeço ao Senhor, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo lindo. E é isso aí. Deus abençoe, tenha uma excelente noite e até sábado. Ou melhor, quinta. Não, é sábado. Tô perdida no tempo. Boa noite.